Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, por este momento que nós desfrutamos de adoração diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Teu Santo Espírito visitou cada um de nós. Teu Santo Espírito se agradou com a adoração, com os lábios verdadeiros aqui nesta hora. Mas queremos te pedir, Senhor, nesta hora, a Tua direção para a ministração da Tua palavra. E que o Senhor esteja nos dando sabedoria, corações atentos, para que a Tua palavra encontre espaço diante do nosso ser. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de começarmos uma série intitulada Fidelidade ao Senhor. Hoje é a nossa segunda reflexão. Nós estamos iniciando o ano. E não é por estarmos iniciando o ano, mas também é uma necessidade nós fazermos reflexões sobre a nossa vida em relação à nossa fidelidade ao Senhor. Para que a obra prospere, a igreja do Senhor precisa ser fiel. Para que a nossa vida como cristão se desenvolva, prospere, alcance a realização dos propósitos e dos planos de Deus, nós temos que trabalhar no campo da fidelidade ao Senhor. Na semana passada nós trabalhamos na primeira parte falando sobre a importância da fidelidade, as consequências da fidelidade. E hoje nesse nesse capítulo de número 4, eu quero pensar com você o porquê, como também as consequências de existir em nós a infidelidade e o que isso resulta como consequência em nossas vidas. O texto sagrado, ele nos faz lembrar aqui da primeira porção do capítulo 1, que Deus levou o profeta a casar-se com uma prostituta e ali ter filhos de prostituição, demonstrando ali naquela figura a relação do povo, da nação de Israel com Deus. A nação de Israel que se encontrava próspera, desenvolvendo a partir da morte do rei que cuidava daquele povo, Jeroboão, aquela prosperidade espiritual se transformou numa prosperidade material, se transformou numa quebra de princípios, na busca de prazeres, e por consequência veio um declínio muito forte sobre a nação. E aí o Senhor levanta o
profeta Oséias para profetizar e demonstrar a insatisfação de Deus com aquele povo, mas por outro lado, para mostrar também que era um Deus e é um Deus misericordioso. Nesta porção aqui de hoje, o objetivo que a gente traz para pensar com os irmãos é demonstrar que a falta de conhecimento, a falta de um entendimento real de Deus é o que nos leva a praticar a infidelidade ao Senhor. Você não é infiel ao Senhor porque você é pecador, não. Isso já está na nossa natureza e todos nós sabemos que nós pecamos. Mas como povo de Deus, isso nos é agravado porque nós não temos mais o conhecimento de Deus, não buscamos mais o entendimento de Deus. Isso, como aconteceu com o povo do Senhor, a igreja no passado, certamente acontece com o povo de Deus nos tempos atuais. Eu lendo, estudando esse texto hoje, da corrupção geral daquela nação, do povo de Israel, aquela nação chegou a um ponto tão grande de infidelidade ao Senhor, que se tornaram cegos. O povo estava totalmente corrompido. O profeta Oséias vem no versículo 1, e diante daquele caos e corrupção geral que havia no coração daquele povo, daquela nação, ele levanta a voz como profeta e diz: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. E ele começa a expor o que estava e que tinha recebido de Deus. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Leia-se aí, a nação de Israel. O Senhor tinha uma contenda com aquele povo. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. A situação estava tão degradante, a cegueira havia dominado todo aquele povo, que resultou tudo isso. Não há verdade nem amor. E ele vem, nem conhecimento de Deus. Quando falta o conhecimento de Deus, todas esses comportamentos negativos, pecadores, que desvirtuam o homem de Deus, começam a florescer no coração do homem. Por isso que a gente aprende aqui dentro deste texto, nesta primeira parte que nós lemos, que a infidelidade, que é a base do pecado cometido por nós na condição de infiéis, ela traz confusão, ela traz esquecimento de Deus,
ela traz destruição. E toda estrutura sofre. A palavra de Deus fala, já que ele envolve aqui a natureza, que por força do pecado, da infidelidade do homem, até a natureza geme, até a natureza sofre, na expectativa da volta do Senhor. E a gente vê a natureza gemendo. A gente vê esse descontrole de terremotos, maremotos, de tsunamis, incêndios, fogo consumindo cidades. Tudo isso é fruto de um desequilíbrio do relacionamento do homem com Deus, ou seja, da infidelidade do homem com Deus. O profeta, ele levou cerca de 40 anos diante de uma nação infiel, falando para aquela nação que ela precisava ser restaurada, que ela precisava entender que ela estava vivendo um declínio espiritual e que ela estava caminhando para a destruição. A palavra de Deus demonstra aí nesse versículo 1 que a cegueira era latente no meio daquela nação. O que a gente pode comparar aquela situação com as nossas realidades hoje como povo de Deus? Aquela nação perdeu a intimidade com o Senhor. Dizia que tinha um Senhor, mas não vivia o Senhor. Isso se assemelha muito, e eu estava ouvindo aqui silenciosamente as ministrações, as orações das irmãs da intercessão, e nós precisamos ouvir e estarmos atentos como o Senhor está falando, e em sintonia do que Ele está ministrando, em relação à necessidade de fidelidade espiritual, de busca, de comprometimento. A igreja do Senhor somos nós. E muitas vezes, e muitas vezes, nós caminhamos nessa infidelidade ao Senhor. Disse aqui há pouco que nós somos infiéis, não é porque nós somos pecadores. Nós somos infiéis porque nós não temos o conhecimento de Deus. Nosso conhecimento de Deus é muito raso, muito superficial. Nós conhecemos um Deus teológico, nós conhecemos um Deus de estudo, nós conhecemos um Deus de pregação, nós conhecemos um Deus por atributos, mas nós não conhecemos um Deus de relacionamento. Quando o texto sagrado fala que o meu povo peca por falta de conhecimento, a tradução quer dizer por falta de um relacionamento íntimo, profundo e sincero com Ele. Essa falta de relacionamento íntimo, profundo e sincero com Ele é tipologicamente o relacionamento do homem com uma mulher num casamento, a igreja do Senhor. É um modelo que tipifica o relacionamento da igreja com Deus. Tem que ter intimidade. Quando nós não vivemos a intimidade com o Senhor, nós abrimos portas para que, através dessa infidelidade,
a gente o texto sagrado, além de Oséias 4:6, que foi lido, ele diz: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E ele diz: porque você rejeitou o conhecimento. Porque você rejeitou buscar o viver, a intimidade com o Senhor. Esse relacionamento íntimo. Esqueceu da lei de Deus, já que você se esqueceu da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Você vai lá em Oséias 4:11 diz: a prostituição, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. Quando a gente perde o relacionamento, a gente perde o entendimento espiritual das coisas com o Senhor. Você vai em Oséias 4:14, assim o povo sem entendimento está arruinado. Como nós percebemos como as coisas se ligam. Se você for a Mateus 22:29, ele fala: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras quer dizer ter intimidade com Deus, ter intimidade com a palavra, ter intimidade com o Senhor. Viver esse verbo, a palavra viva, num relacionamento. Palavra de Deus nesta noite quer que a gente aprenda que a infidelidade vem, essas situações ocorrem. Por quê? O texto é bem claro. No versículo de número 6, na parte final diz: visto que te esqueceste da lei de Deus. Você vai analisar essa expressão esquecimento, que não é esquecer um texto bíblico, que tem muita gente que fica preocupado porque não grava um conteúdo bíblico. É bom gravar, mas o texto bíblico, ele nos veio para que a gente medite, para que a gente pense, para que a gente traga a vida para ele, a nossa vida, e assim pratiquemos essa palavra. Muitas vezes nós sabemos muitas coisas do texto sagrado, mas não temos vida, não temos conhecimento, relacionamento e entendimento espiritual, porque não vivemos alinhado com Deus. Quando o texto fala que esqueceu, numa boa tradução, quer dizer esqueceu completamente de Deus. Eles esqueceram da fidelidade ao Senhor. Eles esqueceram dos milagres, das bênçãos, dos socorros, dos livramentos produzidos por Deus, desde a libertação do povo do Egito.
eles esqueceram, se você aí vê no versículo de número 8, do relacionamento com o Senhor, eles esqueceram da lei, eles se esqueceram das instruções da Torá, eles não viviam mais isso. Esqueceram que uma vez separados do amor de Deus e do conhecimento de seu relacionamento com o Senhor, eles padeceriam. Porque todas as vezes que a nação se afastava de Deus, eles padeciam sofrimento, eles padeciam luta. E aquele povo, mesmo assim, no seu esquecimento de Deus, eles agravavam a situação, porque eles passavam a adorar outros deuses e aliar-se a outras nações. Só que a palavra é tão maravilhosa que, por mais que eles se afastassem de Deus, que era a fonte e é a fonte de tudo, eles nunca se preenchiam. Eles permaneciam constantemente vazios. E assim nós, como igreja, a gente busca tantas coisas no mundo, tantos recursos no mundo, se alinhar por necessidades sociais das coisas do mundo, para satisfazer prazeres carnais momentâneos. E muitas vezes idolatramos bens, idolatramos pessoas, idolatramos o nosso eu, e é a realidade que se vive. Mas um dia a gente percebe que nada disso preenche os nossos corações. Oséias fala no versículo 4:10, eles comerão, mas não se fartarão, prostituir-se-ão, mas não se multiplicarão, porque deixaram de dar e atender o Senhor, de dar ouvidos e atender o Senhor. Então, como a gente registrou no começo, aquela nação estava cega, confusa, perdida e vivendo debaixo de muito prejuízo. Isso tudo por falta de conhecimento e de entendimento do Senhor. Por isso que é bom que a gente reflita, que a gente pense a nossa vida. Porque muitas vezes a gente, dentro de um conceito de religiosidade, a gente começa a fazer uma roupagem espiritual, dizendo que nosso relacionamento com Deus está bom, está tudo perfeito, que Deus está se agradando da nossa vida, porque eu estou servindo, eu estou ofertando, talvez dizimando, porque eu ajudo e faço uma boa ação, mas em verdade, como está o meu relacionamento com Deus? Como está a minha intimidade com Deus? É importante a gente parar e refletir nisso e fazer uma autoavaliação, porque essa falta de intimidade, essa falta de entendimento relacional com Deus, que nos leva à infidelidade, que nos leva ao pecado. O Senhor conhece bem o seu coração, o Senhor conhece bem a sua vida, o Senhor conhece o nível de relacionamento que você está tendo com Ele. O desejo de buscá-lo, o desejo de se derramar diante dEle, o desejo de viver uma vida com integridade perante Ele. O Senhor conhece isso tudo, como conhece profundamente
a nossa religiosidade. Ele fala em Oséias 5,4: suas obras não os deixarão retornar ao seu Deus. As obras humanas, de coração humano, a nossa justiça humana, não deixarão retornar ao seu Deus, porque um espírito de prostituição está dentro deles, e eles não conhecem seu Deus. Espírito de prostituição não limite a questão sexual, não. Isso é sério, é o pecado. Mas ele está falando aqui de prostituição, que você se rende a outros deuses, a outras nações, ao seu eu, à sua vaidade. E esse espírito, se nós não tivermos buscando ao Senhor verdadeiramente, é Ele que ganha corpo na nossa vida. Por isso, Deus adverte aquela nação: eles não conhecem seu Deus. Busquemos intimidade com o Senhor. Busquemos vida consagrada. Busquemos despertamento espiritual. Busquemos mover do Espírito Santo, dando espaço para que Ele se mova em nossas vidas. Porque quando a gente, dentro desse espírito de prostituição, e a gente peca, a gente erra, e que vamos errar, isso vai haver um preço, mas isso não ficará escondido. Isso, além de não ficar escondido diante dos olhos de Deus, contamina. A nossa infidelidade, ela nos leva a contaminar outras pessoas. E por que o Senhor fala isso? Porque a degradação da vida que se encontrava a nação de Israel no Reino do Norte levou também à contaminação da nação de Judá. A nossa contaminação, a nossa infidelidade, a nossa falta de intimidade com Deus, que nos leva a fraquejar e a pecar, contamina outras pessoas, contamina o seu irmão, contamina a sua família, prejudica o seu relacionamento. Essa infidelidade nossa prejudica o reino de Deus. E isso nos leva a entender o que o Senhor quer. Ele quer nos levar ao arrependimento, a uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de mente, não é isso? Para que a gente se liberte de toda a contaminação, de tudo aquilo que tem dominado o nosso ser. Falei aqui domingo à noite, que a gente deve buscar vencer os nossos maus hábitos, as nossas práticas infiéis. Tudo passa por esse processo de arrependimento, para que essa ação infiel, ela não venha a cada dia crescer e destruir, além de infectar outras pessoas, como inevitavelmente aconteceu com os nossos irmãos no passado. Seu comportamento, sua vida, sua fidelidade, ela é questão de compromisso de aliança com Deus, e que a gente não pode deixar partir. Então, qual é a lição? É que nada vai ficar oculto, nós vamos pagar um preço. Tudo estará sendo exposto. A gente pode apodrecer por dentro, porque o pecado gera isso. E a gente vai começar
a cheirar mal por fora. Nós não vamos ser mais um aroma agradável a Deus, porque nós fraquejamos nessa batalha espiritual. Por isso, o Senhor, através do profeta, despertou aquela nação. Como o Senhor, através da sua palavra, nos desperta. Que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. A palavra de Deus, antes de chegar a vocês, na meditação passou por mim. E eu reflito no que o Senhor fala na minha vida. E nos meus maus hábitos, no meu dia a dia. E quando eu sou confrontado, antes que aconteça, já vem à minha mente, eu tenho que ser fiel ao Senhor. Eu tenho que ser fiel ao Senhor. Eu tenho que entender que o compromisso é meu, as atitudes de honestidade, de fidelidade têm que passar por mim. E racionalmente eu controlar os maus hábitos. E isso nós devemos fazer. Aquela nação precisava fazer. Porque a infidelidade dentro desse contexto que a gente citou ali, do profeta com Gomer, é a demonstração do entristecimento do coração de Deus e é a demonstração do entristecimento daqueles que estão e que são da família de Deus e daqueles que nos são íntimos, quando nos vê fora dos caminhos do Senhor, e aqueles que têm entendimento do reino espiritual de Deus, isso leva tristeza para o coração das outras pessoas. Por isso que nós somos responsáveis. Deus é fiel para conosco, mesmo quando nós não somos fiéis. Porque Deus sempre buscou conviver conosco em intimidade. Mas sempre somos nós que nos afastamos de Deus. É por isso que diz que Deus é fiel porque Ele é íntimo de nós. Mas nós não somos íntimos dEle. Quanto de nós, dentro desse conceito do profeta com Gomer, nos precipitamos em nossas ações, sabendo que é algo errado. Mas mesmo assim, fazemos. Eu creio que se a gente tivesse um bom sentido, você se casaria com uma mulher prostituta como um profeta de Deus? Eu creio que você não se casaria, porque é errado. Eu creio que se o Senhor lhe advertisse para permanecer nesse relacionamento tão unilateral e adúltero, você fala assim, não, eu não quero. Porque na nossa visão humana, a gente não quer isso para a gente. Mas quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós somos comprometidos com o Senhor nos coloca em situações das mais difíceis, para ver que resposta nós vamos dar. Se nós temos o entendimento, se nós temos o compromisso com Ele, de enfrentar determinadas demandas. E muita gente, ao contrário disso, quer preservar, entre aspas, o seu nome. E deixando de lado um compromisso, um chamado que Deus fez sobre sua vida. Então, meus irmãos,
nós precisamos entender que muitas vezes Deus nos prova. Deus vai nos provar na intimidade de um relacionamento, para ver qual vai ser a nossa resposta. Situações difíceis vão surgir nas suas vidas. E qual vai ser sua resposta? Será para agradar a homem ou será para agradar a Deus? O meu povo peca por falta de conhecimento, por falta de entendimento, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a resposta é agradar homens, é agradar a si mesmo, não é? Então, Deus, Ele vai sempre nos provar, mas acima de tudo, Ele prova que Ele é um Deus gracioso, que Ele é um Deus bondoso, é um Deus restaurador, é um Deus que vai estar sempre de portas abertas para nos receber, mesmo quando o seu amor não é correspondido. Deus vai estar sempre de portas abertas. E qual é a resposta que a gente dá a Deus diante disso tudo? Deus sabe que nós somos fracos, frágeis, pecadores, somos vulneráveis. Mas Deus nos deu a autoridade e o poder, Ele nos deu o Espírito Santo dEle. E com o Espírito Santo dEle nós podemos vencer todas e quaisquer situações, o mal que habita em nós. Com o Espírito Santo nós podemos. Mas só que nós temos e não vivemos. Nós conhecemos como ilustre, mas não temos relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Milhares de crentes sabem do Espírito Santo de Deus teologicamente, briga teologicamente pelos dons que pode e não pode do Espírito Santo, mas nunca teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E o pior de tudo, nunca buscou o Senhor e faz ter uma experiência com o teu Santo Espírito. E aí vem a nossa fragilidade, vem a nossa infidelidade, porque nós não conhecemos. Se eu não conheço Deus, que hoje é o Deus que habita em nós, o Espírito Santo, como é que eu vou viver? Como é que eu vou ter relacionamento? E aí a gente precisa entender que nós não somos destruídos, porque tem a graça de Deus, tem um amor de Deus tremendo sobre nossas vidas. E o próprio Deus, em Oséias 11:9, ele declara: não executarei a minha ardente ira, não destruirei Efraim outra vez, pois eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não virei com ira. E o Senhor diz isso por quê? Porque Ele sabe que só Ele pode nos restaurar. Você com todo o mar de problemas, você com todo o mar de pecados, você com toda a sua cegueira, você com toda a sua infidelidade, Deus te ama e só Ele pode lhe restaurar. Amém? Só Ele pode lhe restaurar. Mas Deus quer lhe restaurar para que você mude, não para que você continue vivendo na perspectiva da falta de busca, da falta de entrega e na falta de conhecimento. Não. Deus, Ele quer agir nas nossas vidas, nos restaurar, nos redimir, porque Ele, como está ali em Gomer, quando Gomer foi vendida, Ele foi ali ao extremo, usando o profeta, foi ali, comprou ela de volta, amém? Como o Senhor fez com você, Ele foi lá no seu mar de pecado, distante dEle, e Ele foi lá, comprou pelo sangue de Jesus e trouxe de volta. É o amor de Deus, Deus te ama, mesmo nós ainda sendo pecadores, Deus continua nos amando. Deus, porque Deus amou o mundo, que deu, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho. Meus irmãos, isso daí não tem
escrito humano que vinha definir a grandeza desse amor. Não tem. Por isso que a gente tem que entender que o mar do pecado está aí, a nossa cegueira está aí, talvez até muitos estejam mergulhando e caminhando nisso. Mas se a gente parar e entender que a resposta é: busque o conhecimento do Senhor, busque o entendimento real do relacionamento com Deus, a intimidade com Ele, pode ter certeza que haverá uma nova história. Essa mulher, essa noiva fugitiva, essa Gomer, nós vamos deixar de fugir do Senhor. Nós precisamos estar desejosos, como Deus está, de promover a restauração em nossas vidas. E quando Deus promove a restauração em nossas vidas, e nós estamos dispostos a viver a restauração, várias áreas das nossas vidas são restauradas, a começar dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, marido, mulher, filhos, no nosso ministério. Não existe ministério, já que hoje a medida da espiritualidade é pelo ministério que se executa. Quando as pessoas falam assim: pastor, você não me chama de pastor, não. Me chama de Jorge, irmão Jorge. Ah, você não gosta? Não, não é que eu não goste, não. É porque é bíblico. A gente tem que ser irmão. Nós somos chamados não pelo cargo, nós somos chamados para sermos irmãos. Há só um que chama mesmo de mestre, que é Jesus. Os demais se chamem de irmãos. Porque é isso que o Senhor quer da nossa vida. É que quando há intimidade, a gente se coloca no lugar ao qual nós somos, de filhos, simplesmente. A função existe, mas nós somos filhos. Ele diz, ali no Novo Testamento de João: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida, ele sai para buscar as suas ovelhas. Porque Deus, ele é assim. E a gente muitas vezes está perdido e fica lá atrás porque a nossa infidelidade, a nossa falta de busca de relacionamento nos faz viver como ovelhas perdidas. Quero concluir essa mensagem para dizer que o convite de Deus é claro. Ali em Oséias 12:6, ele diz: portanto, volte para o seu Deus, observe a bondade e a justiça, e espere no seu Deus continuamente. Oséias 14:4, eu curarei sua apostasia, eu os amarei livremente, pois minha ira se desviou deles. O convite de Deus é claro, para que a gente volte para Ele. E quando nós voltamos para Ele, o Senhor trata de nos curar, de nos libertar, de sarar. Por isso, finalizando, diz Oséias 14:9, se eu anotei certo: quem é sábio, entenda essas coisas. Quem é que está participando do Job aqui em Provérbios? Eu creio que muita gente que fala da sabedoria. Ele está dizendo assim: olha, quem é sábio entende essas coisas. Se você está buscando sabedoria, se você está buscando aproximar-se de Deus, viver o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus, entenda essas coisas. Quem é prudente, saibas. Prudência, ela fala de justiça, de fazer o que é certo, de não botar o carro na frente do boi. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles,
mas os pecadores, os transgressores, tropeçarão. Deus, Ele nos exorta a buscarmos a sabedoria. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, é a revelação de que nós estamos buscando Deus para as nossas vidas. Um homem sábio busca o conhecimento de Deus e se torna um fiel no caminhar com Deus. Deus exorta a buscar a prudência, porque a prudência é uma coluna da fidelidade ao Senhor. Você pode fazer tudo, mas se você não tiver prudência, não parar para viver aquilo que Tiago diz, que o homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, ouça. Sua resposta, sempre, para toda e qualquer situação, é baseada na sua intimidade com Deus, no que você aprende de Deus, no que Deus lhe fala. Deus, Ele nos exorta a andar em retidão. Deus nos exorta a sermos justos. Provérbios 21:3 diz: fazer o que é justo é certo, é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios, ofícios santos para agradar a Deus. Deus está cansado disso. Deus quer de nós é que a gente ande em justiça, com o coração quebrantado. Por isso, ajuste a sua motivação no relacionamento com Deus. Procure viver Deus no sentido de quem Deus é. É o seu Pai. Como seu Pai, você tem que viver em relacionamento com Ele. Deus não é uma figura. Deus não é simplesmente o Criador de todas as coisas. Deus não é simplesmente Espírito. Deus é o seu Pai, é o seu Criador. E você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa, para viver esse conhecimento, aprender da palavra de Deus, do verbo que se fez carne, e que esse verbo que se fez carne se torne vida viva em seu coração, viver em amor essas verdades. E por último, buscar desenvolver um entendimento correto e maduro das Sagradas Escrituras, porque muitos constroem o seu relacionamento com Deus em falsas e enganosas interpretações da sua palavra. Quem revela a palavra é Deus, através da leitura, da meditação, da obediência, da busca do crescimento espiritual, para que a gente busque realmente viver o sentido da palavra de Deus sobre nossas vidas. Aí sim, meus irmãos, pode ter certeza, você vai dar uma volta para encontrar o caminho do relacionamento, do entendimento que gera fidelidade ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade tão especial de aprendermos de Deus. Fidelidade e intimidade. Se você não tiver intimidade, você está correndo o risco de viver uma vida de tropeços. Feche seus olhos, põe sua mão no seu coração, ore ao Senhor, peça perdão a Ele, se você não tem vivido uma vida de intimidade, e busque nessa hora ser e viver como um servo carente e necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, que esta semente lançada da Tua palavra em nossos corações, ela venha frutificar. Venha, Senhor Deus, desenvolver de uma forma, Deus, que possa demonstrar para o Senhor e para todos aqueles que cruzam o nosso caminho, que nós temos um novo entendimento do relacionamento com o Senhor, que nós vivemos na dependência do Senhor, que nós buscamos, mesmo diante de uma natureza caída, o velho homem, mas priorizando a intimidade relacional com o Senhor, o entendimento claro do relacionamento.
no qual ali nós encontramos a sabedoria e, através do Espírito Santo, autoridade e poder, para caminharmos, Senhor Deus, de forma digna e que exalta o Teu santo nome. Te peço aqui, ó Deus, que o Senhor tire a cegueira dos olhos, Senhor Deus, dos nossos olhos, nas áreas que nós temos sido fragilizados, ó Deus, e que tem sido causa de impedimento do nosso relacionamento com o Senhor. Nos abençoa, Pai, nos concede a Tua graça renovada. Aceita, Senhor Deus, nosso pedido de perdão, nosso arrependimento, e que nós possamos gerar um novo tempo pela graça em nossas vidas. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Eu creio que é sábado à noite, Vinícius, que nós teremos o culto aqui. Sábado à noite, 19 horas. Culto de abertura das atividades do ano de 2025. Vai ser um culto de louvor, adoração, gratidão e de palavra. Venha, convide alguém, juntos estaremos aqui adorando o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu resto de semana. Amém. Domingo de manhã nós temos o retorno da EBD.